vai lá para a sala, tá? Pronto? Estão entrando, pessoal? Tudo certo? Olá. Olá. Quanto tempo? Quanto tempo não te vi. Cadê o Furlan? Ô, Renata, veja com o Furlan se ele recebeu o link. Tá bom. Isa recebeu sim, tá? Deve estar entrando. Tá, já entrou. Tá, eu vou iniciar novamente, tá, pessoal? Porque a maioria não estava conseguindo entrar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar
que é um evento de aquecimento aí para o curso de fitoterapia das raízes às flores, saber milenar que alimenta e cura. Este evento, ele vai acontecer de hoje, 7 de setembro, até dia 9, sempre nesse horário, das 21 às 22h30, onde nós falaremos todos os detalhes sobre o curso. Hoje, nós apresentaremos para vocês, dois amigos que já me conhecem há muito tempo e também com os quais eu aprendi bastante, e eles falarão da importância também desse conhecimento das plantas medicinais. Além disso, eu apresentarei para vocês o conteúdo programático do curso e os bônus que vocês terão fazendo as inscrições no primeiro dia. As inscrições acontecerão de 9, no último dia do evento, até o dia 13. O carrinho vai ser aberto pelo site do Instituto às 23 horas após o evento e ficará aberto somente até o dia 13, às 20 horas. O início do curso será dia 24/9, numa quinta-feira, pela plataforma Zoom, e ele terá uma duração de 3 meses, sendo que uma vez na semana, nós teremos aula pelo Zoom. O tempo em que o material será disponibilizado, ficará disponibilizado na Classroom, que é uma sala dentro do Gmail, durante 12 meses. Também lá vocês poderão fazer perguntas, lá tem o chat, é bem interessante. O grupo do WhatsApp, ele ficará disponível somente durante a duração dos 3 meses. A carga horária do curso será de 120 horas. E o valor do curso será passado somente no dia 9/9. Por quê? Está todo mundo curioso, querendo saber qual o valor, né? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: a gente para comprar alguma coisa, a gente precisa conhecer e saber a origem dela, como que ela é, a qualidade, a marca, né? Os benefícios que ela vai te trazer. Então, a maioria das pessoas compra algo que conhece. Ninguém compra nada que não conhece. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, tem ex-alunos aqui que tá aguardando também para fazer a inscrição, mas esse é um curso diferente, é um outro curso. Como eu falei, é o primeiro curso oficial do Instituto, então eu não acho justo eu falar o valor sem vocês conhecerem todo o conteúdo dele, tá? Então, eu peço a paciência aí de vocês, colaboração. Então, como eu falei, hoje nós temos aqui a presença da doutora Renata Cavalcante Carnivale, professora farmacêutica e professora da Unicamp, e também faz parte do LAPACIS, e também é coordenadora do programa Farmácia Viva em Campinas. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela e vai mostrar para vocês a importância das plantas medicinais para a nossa saúde e nossa qualidade de vida. O Dr. Marcos Roberto Furlan, engenheiro agrônomo, professor da Unital e da Cantareira, uma pessoa que eu conheci desde 2003 e ao qual é um dos meus alfabetizadores aí na área das plantas medicinais. Conheço muita coisa graças ao Dr. Furlan. No segundo dia, que é amanhã, nós teremos a participação de 3 pessoas maravilhosas. Uma delas está aqui também no webinar. Muito obrigada pela sua presença, doutora Rinalda. Seja bem-vinda. Dr. Hernani Martins, ele é agrônomo da Universidade Federal de Minas Gerais, também atua na área das plantas medicinais. Doutora Henriqueta Sacramento é médica na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória e tem um grande conhecimento na área da fitoterapia e também ao qual eu me inspiro muito e aprendi muito com ela. E a doutora Rinalda, que é farmacêutica, aposentada já,
da Universidade Federal da Paraíba e também é uma grande inspiradora, né, para muitos de nós aí, da sua garra e do seu amor aí pela fitoterapia e que mesmo aposentada ainda está na ativa, né, professora? Nós falaremos amanhã quais são as maiores dificuldades para o uso das plantas medicinais no cotidiano. Nós sabemos muito, todo mundo conhece plantas, já pelo menos uma vez na vida já tomou algum chá, mas e por que nós não fazemos uso diário desse conhecimento, né? E por que nós não utilizamos esse conhecimento para um progresso e uma melhoria da nossa qualidade de vida? O que nos impede de fazer a aplicação prática desse conhecimento? Então, nós vamos estar mostrando para vocês os empecilhos, as dificuldades, né? O que atrapalha nós fazermos a aplicação desses benefícios para a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, utilizando no dia a dia como um chá, como uma vitamina, como um suco, como um alimento, né? E também como medicamento mesmo, tá? No terceiro dia, nós teremos a participação de 5 alunos e 2 deles já me conhecem, né, também de longas datas. A biomédica Marta Brajo também está aqui no webinar. Obrigado pela presença, Marta. É uma pessoa assim que foi amor à primeira vista. Eu a conheci em um evento no Ibirapuera, em São Paulo, onde eu fui representando o estado de Mato Grosso levar o nosso trabalho. Imagina nós saímos de Cuiabá para representar o estado de Mato Grosso, levando o trabalho de plantas medicinais em São Paulo. Como que a gente levaria? Então, eu fiz os banners dos trabalhos que a gente fazia e levamos para a feira do Ibirapuera. E passaram por lá 18 mil pessoas, e dentre essas 18 mil pessoas, uma delas foi a Marta. E aí ela conheceu o meu trabalho e nós, de lá para cá, nunca mais nos perdemos o contato. Também a Poliana, que é farmacêutica, coordenadora técnica do projeto de plantas medicinais e fitoterápicos da Secretaria Municipal de Saúde de Orana, Goiás. A gente se conhece também desde 2012, ela faz parte de um grupo de Farmácia Viva Nacional e mesmo já com grande conhecimento, bem como a Marta, né, que é pesquisadora aí do Instituto Biológico, elas estão desde o início fazendo os cursos, né, que eu iniciei de fitoterapia básica, depois avançada, e estão aí junto com a gente. E o Alberto é um acadêmico de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu não sei como que ele chegou até mim, mas, enfim, as coisas que são boas, né? Não só as ruins, as boas também disseminam aí pelos grupos do WhatsApp. E, dentre eles também, nós temos aqui um casal de empresários, Lúcia e Messias, que são meus alunos fidedignos aí, não falta uma aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes neste momento. A presença de vocês me deixa muito feliz, porque vocês fazem parte, né, desse nascimento desse meu trabalho, do Instituto, e fazem a aplicação diária do conhecimento que vocês têm. E aí, eles vão estar falando para vocês, né, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e vai falar um pouquinho sobre os cursos que já foram realizados, né? É como se fosse assim, uma prova do que eu estou falando, porque às vezes a gente fala e muita gente não me conhece. Então, nada melhor do que quem já usou, né, o que a gente faz para poder falar para vocês, tá? Então, a minha eterna gratidão a todos e todas que estão aqui participando deste evento. Eu sei que é um feriado, né? Mas estão aqui firmes para conhecer um pouquinho sobre esse curso maravilhoso que tem como objetivo transformar a vida de vocês, seja a pessoal, seja a profissional ou a familiar, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, com isso, eu passo a palavra para a Renata.
Deixa eu interromper, né? Ah, tá. Bom, Compartilhamento. boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Tá dando para ver? Por favor, só confirmem. Sim, tudo Ah, certo. então tá bom. Obrigada. Bom, então, primeiro, queria agradecer muito o convite da doutora Izanete de estar aqui com vocês nessa noite de hoje para falar sobre esse curso, que vai ser muito especial, e também para falar sobre a importância da fitoterapia na nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. E antes de iniciar, então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Renata Cavalcante Carnevale, sou farmacêutica. Eu fiz o meu doutorado com o projeto de farmácias vivas na Unicamp, que eu vou apresentar hoje um pouquinho para vocês também. Atualmente sou professora na Uneduc, que é um centro universitário aqui em Jaguariúna, perto de Campinas, onde eu moro. E também sou vice-coordenadora do grupo de fitoterapia do LAPACES, que é o Laboratório de Práticas Alternativas e Complementares da Unicamp, onde a gente está com um projeto de implantação e de farmácias vivas em Campinas. E, além disso, coordeno o grupo do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, o grupo de fitoterapia daqui de Campinas. Então, agradeço novamente o convite e o que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, que eu acho que a principal mensagem que eu gosto de deixar é o quanto que as plantas medicinais, elas são muito mais do que apenas mais uma opção terapêutica, que ela é realmente uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de cura em vários aspectos, como a gente vai ver hoje aqui. Então, inicio a apresentação com essa pergunta. Então, por que estudar as plantas medicinais? Por que é importante esse estudo? Então, a primeira justificativa é que o nosso país é o detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo, que precisa ser explorada, estudada, né? Também, né? Então, esse grande número de espécies que ainda não foram estudadas, que ainda não foram verificadas as suas ações terapêuticas, e ainda uma grande parte da nossa população utiliza plantas medicinais. Esse estudo traz 80%, mas acredito que seja até mais, porque isso faz parte da nossa cultura, a utilização das plantas medicinais. Se a gente lembrar da história, realmente a gente é uma união de vários povos que trouxeram essa diferente riqueza desses conhecimentos, que vale a pena a gente estudar e se aprofundar, até para que a gente possa fazer um uso adequado dessas plantas e resgatar esse saber. Além disso, a importância, né, da planta medicinal, então ela realmente promove... Renata, você me ouve? Você me ouve? Ouço. O pessoal está falando que está sem som. Está sem som, pessoal? Vocês não estão ouvindo? Não, tá com som, sim, estou ouvindo direitinho. Eu também estou então, ouvindo direitinho. Tá tudo certo. É que ó, a Karen falou que não estava porque ouvindo. tem que ativar o áudio, às vezes a pessoa entra no Zoom, aí tem que clicar em ativar o áudio, né, para poder ouvir. Ah, tá. Posso continuar? Ok, então, pode continuar. Uhum. Então, acho que uma grande beleza da planta medicinal, então, aí mostrando que ela é muito mais do que apenas um instrumento terapêutico, é essa possibilidade de resgate dos diferentes saberes. Então, resgate do conhecimento popular, do conhecimento tradicional de plantas medicinais e ainda desse conhecimento que a gente chama aqui de outras racionalidades médicas. Então, a homeopatia, a medicina ayurvédica. Então, assim, resgatar, olhar para esses saberes e mostrar a sua importância, muitas vezes eles são bastante desvalorizados, né? Então, o conhecimento do índio, o conhecimento aí do uso popular. Então, a planta também possibilita esse resgate e essa valorização, essa reflexão sobre a validade desses saberes. Além disso, a planta medicinal, essa consciência ambiental, que é essa reaproximação da natureza, que muitas pessoas já têm dito que isso também tem muito a ver com a cura, né? Que é essa reconexão com a terra, com o verde. E, além disso, promove essa consciência, né, do uso sustentável da natureza, da realização de compostagem, da não utilização de agrotóxicos, e sim uma produção orgânica de plantas medicinais. E ainda pode fortalecer a agricultura familiar, né, que pode ser realmente incentivado, que agricultores familiares plantem essas plantas medicinais. Também pode promover a geração de renda e de emprego. Então, por exemplo, através do desenvolvimento de algumas atividades relacionadas a plantas medicinais, por exemplo, a confecção de preparações caseiras.
E, além disso, a planta ela pode promover uma transformação do vínculo que existe entre o paciente e o profissional, porque ela é bem inovadora no sentido de que ela promove realmente uma troca de saberes e não apenas o profissional passando ao paciente o que ele deve fazer, muito pelo contrário, então o paciente tem voz, ele é mais autor do seu processo de cura, e ainda também promove uma aproximação entre os próprios pacientes, se a gente pensar numa unidade básica de saúde, porque pode existir rodas de conversa, troca de saberes. Também a fitoterapia promove esse autocuidado, né? E isso é uma das coisas também que tem muito a ver com a nossa cura, que é a gente se cuidar, que é a gente fazer um chá para nós mesmos, se a gente chegar em casa, fazer um escaldapés, né? Então, vários exemplos. O cuidado com o outro também, né? É muito gostoso quando você consegue utilizar as plantas para esse trabalho. Além disso, é uma menor demanda do serviço de saúde, porque uma vez que a gente pode realizar esse autocuidado, é claro que tudo isso com orientação de pessoas que tenham conhecimento, seja um profissional, seja um conhecedor popular, que tem experiência e conhecimento sobre isso, e vai ser menos necessário essa procura pelo sistema de saúde para coisas que poderiam ser tratadas de outras maneiras, né? Isso, claro, tem toda uma discussão, a gente não pode ser negligente em nenhum momento, mas existe uma grande possibilidade de cura e de tratamento com as plantas medicinais. Além disso, se a gente pensa, por exemplo, em projetos como a Farmácia Viva, que eu vou falar para vocês aqui, ela é um grande campo, por exemplo, de estágios, né, de alunos que participam desses trabalhos, e aí de pesquisas, de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso. E, por fim, o custo da fitoterapia, de alguns aspectos, pode ser menor, se a gente comparar com outros medicamentos sintéticos, como eu vou mostrar, inclusive, em relação à Farmácia Viva, e isso pode ser um ponto positivo, não só para o paciente, para o usuário, como também para o sistema de saúde. Então, uma coisa muito importante que o curso vai abordar de uma forma muito interessante é esse uso seguro das plantas medicinais, que é um aspecto, né, que todos nós aqui trabalhamos para isso. Então, assim, um exemplo típico que eu gosto muito de falar são as ervas cidreiras, né? Então, a gente tem várias plantas que são diferentes plantas, mas que têm um nome popular comum, e isso pode gerar algumas confusões, né? Então, são todas ervas cidreiras aqui, a Melissa officinalis, o capim-limão, a Lípia alba. Então, são todas ervas cidreiras, mas cada uma tem as suas particularidades. Então, é importante que a gente conheça, né, qual é qual. Então, por exemplo, a Melissa officinalis, ela deve ser evitada por muito período longo para pessoas que têm hipotireoidismo, né? Então, tem várias características aí particulares das plantas que são importantes a gente fazer a correta identificação e o uso delas. E aqui trouxe também um exemplo bem interessante, que muito parecido com o capim-limão, que é a citronela, e ela é repelente, diferente do capim-limão, que pode ser usado para calmante, né? E tem outras ações também. E aí o cuidado na correta identificação dessa planta. Até aqui em São Paulo, na época da dengue, estava sendo distribuído mudinhas da citronela para os pacientes, para uso como repelente, e as pessoas fazendo chá de citronela achando que era o capim-limão. Então, o estudo, a educação em plantas medicinais também possibilita que a gente realize essa identificação e esse uso correto. Também, importantíssimo, que o curso vai abordar muito bem a forma de preparo, né, das plantas medicinais. Como que eu preparo? É por infusão? É por decocção? Eu faço uma tintura? Como que eu preparo isso? E aí, um guia que eu gosto muito de usar, que é um guia do Ministério da Saúde, né, da Anvisa, que ele traz assim a forma de preparo de vários chás, de várias de tinturas, que aí traz detalhadamente a quantidade, a forma de preparo. Então, é uma maneira, existem muitos outros guias, mas só quis trazer esse aí para ilustrar para vocês, que é de 2011 e já tem um suplemento agora de 2016, que tem novas formulações. E aí também, muito importante, quando a gente estuda as plantas medicinais, é trazer, né, essa ideia de que ela traz muitos benefícios, muitas têm eficácia, é comprovada, segurança muito boa, mas não é só por questão natural que não podem fazer mal. Então, um exemplo, né, de uma planta extremamente tóxica, muito bonita, né, por isso que as crianças até gostam muito de pegar, colocar na boca, que é a saia branca, a trombeta de anjo, né, tem vários nomes populares aí, né? Então, elas têm substâncias tóxicas que podem causar vários problemas. Então, um dos objetivos também é sempre mostrar,
né, que sim, tem que ser feito o uso correto da planta correta para que a gente tenha o efeito desejado. E aí, para começar já na fase final, quis trazer também o quanto é importante a gente saber que a planta medicinal, ela já é algo que existe toda uma política, que já existe toda uma regulamentação por trás. E isso dá bastante força para o nosso trabalho, para o trabalho com as plantas medicinais. Então, desde 2006 existe a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que inclui a fitoterapia. No mesmo ano, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que dá toda a orientação, né, da cadeia produtiva das plantas medicinais, todas as etapas envolvidas. Tem também as listas, né, de plantas medicinais, que a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos, que inclui 12 plantas medicinais. Depois tem a Relação Nacional de Plantas de Interesse ao SUS, que são plantas que precisam ser mais estudadas, para que possam ser, então, incorporadas na RENAME, que traz essa lista das plantas já com uma mais eficácia, segurança, já comprovadas, né? E, por fim, é a legislação que traz a institucionalização da farmácia viva, que é esse projeto que eu vou contar um pouquinho rapidamente para vocês agora, que é de 2010. Dá tempo? Então tem mais um pouquinho ainda. Então, vamos lá. Então, a farmácia viva eu quis trazer porque é o que a área que eu trabalho com mais forte, né? E também porque eu acho que ela inclui todos esses benefícios que a gente já conversou um pouquinho. É um projeto muito amplo, de grande beleza e que pode trazer realmente muitos benefícios. Então, antes de começar, queria, claro, né, fazer essa homenagem ao professor Dr. Francisco José de Abreu Matos, não está mais conosco, mas que é o idealizador desse projeto, uma pessoa muito especial, que sentiu essa necessidade de estudar as plantas medicinais, de trazer esse conhecimento para dentro da universidade, e sempre com o objetivo de ser um trabalho social, né, um trabalho que possa contribuir com a sociedade dentro do SUS. Vou falar bem brevemente, né, porque é o tempo, mas eu espero que fique claro para todo mundo. Então, existem os diferentes modelos de farmácia viva, isso é uma definição lá do Ceará, que está definida em legislação. Então, existe o modelo 1, que é aquele que vai ter a dispensação da planta in natura para as pessoas, vão ser feitas oficinas de preparação caseira, isso pensando, por exemplo, dentro de uma unidade básica de saúde. O tipo 2 já inclui a planta seca, então vai ser dispensada para a comunidade a planta seca, que é o chá medicinal ou a droga vegetal. E aí o tipo 3 já inclui também a realização, a manipulação dos medicamentos fitoterápicos, que aí é dispensação de pomadas, de creme, de gel, cápsula, mas lembrando que em todos esses modelos é necessário, para que seja farmácia viva, que seja feito também a parte do cultivo, da coleta e toda essa cadeia produtiva da planta medicinal. Então, bem rapidamente, seria uma apresentação desse projeto, e aí mostrando o que eu já tinha abordado sobre o custo, né? Que só para mostrar para vocês, esse trabalho aqui é uma tese de 2010, de um farmacêutico chamado Eli, que eu gosto muito dessa tese, e ele mostra, por exemplo, vamos ver aqui o guaco, né? Micânia aglomerata. Então, ele mostra a diferença de preço, que é um medicamento feito industrializado, né? O xarope industrializado, o xarope na farmácia de manipulação e na oficina farmacêutica, que é a farmácia viva. Então, mostrando que a fitoterapia, a farmácia viva, pode trazer realmente uma diminuição de custo. E aí, para encerrar, falar só um pouquinho de outras iniciativas, né, que eu tenho participado na área de plantas medicinais, para a gente ver que é realmente uma busca que as pessoas têm tido desse resgate, desses saberes, dessa reconexão com a natureza, em busca de uma alternativa terapêutica que tem uma eficácia muito boa, uma segurança muito boa. Então, na Unicamp, a gente tem uma liga de plantas medicinais e fitoterapia, dentro do LAPACES, que é esse laboratório que eu falei para vocês, e a gente recebe desde estudante de vários cursos da Unicamp, até idosos, até índios já participaram. Então, acho que é muito inclusiva a planta medicinal e possibilita essa troca de saberes que é bastante rica. E aí, só queria mostrar uma iniciativa. Parou aqui. E aí, queria só mostrar essa iniciativa, que, como eu falei para vocês, eu sou professora na Uneduc, que é Centro Universitário de Jaguariúna, né? E aí a gente tem essa farmácia viva lá também, então dá para ver um pouco na foto aqui, o interior da farmácia viva e aqui a parte de fora.
O objetivo é basicamente educacional. A gente recebe muitas escolas que vão lá para conhecer o trabalho. Também faço aulas com os próprios alunos da faculdade. A gente tem esse objetivo de divulgar o trabalho e fazer com que mais e mais pessoas possam também construir as suas farmácias vivas, né, sendo um centro de referência. Faço muitos cursos, faço também oficinas de compostagem, oficinas de identificação das plantas. E é muito legal porque é um projeto que dentro da instituição possibilita também um lado artístico, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa quando a gente trabalha com a farmácia viva, com a planta, porque abre os horizontes. Então, de novo, não é só pensar no aspecto terapêutico, no sentido de princípio ativo, né? Mas então os alunos podem realizar partes artísticas. Então, por exemplo, lá, um aluno que criou o logotipo da Farmácia Viva, o outro fez uma poesia para a Farmácia Viva. Então, é um projeto de uma riqueza e uma beleza muito grande, porque desperta todo esse outro lado também. E aí, para finalizar, o grupo que eu já comentei com vocês, que é o grupo de plantas medicinais e fitoterápicos do LAPACES, que a gente está trabalhando desde 2015 para ajudar a implementar farmácias vivas, implantar e implementar farmácias vivas no SUS de Campinas. Já fizemos esse trabalho com 18 unidades básicas de saúde e agora vamos começar com mais 23. E a gente realiza o quê? Visitas, a gente faz ciranda de ervas, que é um trabalho para a identificação das plantas medicinais, análise de solo, capacitamos essas UBSs em relação à compostagem, identificação de planta, cultivo, uso seguro das plantas. E tem sido um trabalho que tem nos trazido muita alegria e muitas pessoas têm nos procurado para também reproduzir esse trabalho nos seus municípios. E aí, finalizando, a frase final que eu queria deixar para vocês, que foi o que eu falei lá no comecinho, né? Que, para mim, o que me move a seguir a fitoterapia, as plantas medicinais, que é uma grande paixão, é perceber que, muito mais do que apenas uma opção terapêutica, a planta medicinal ela é um objeto de transformação de consciência, é um objeto de resgate dos diferentes saberes, ela promove esse respeito a esses diferentes saberes, a valorização do conhecimento indígena, do conhecimento popular, traz benefícios sociais, benefícios clínicos, econômicos, contribuindo assim, então, para uma melhor qualidade de vida e saúde. Então, aqui estão as referências que eu utilizei. E aqui está o meu contato, se alguém quiser entrar em contato. É sempre um prazer falar sobre as plantas. E agradeço muito a oportunidade de falar um pouco do trabalho e falar um pouco dessa paixão sobre as plantas medicinais aqui com vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada eu. Muito obrigada, Renata, pela sua disponibilidade em participar deste evento comigo, né, e passar um pouquinho da importância das plantas medicinais, porque a gente sabe, né, que hoje é feriado e então a gente precisa ter muito amor mesmo pelo trabalho, pela importância em estar compartilhando, né, os grandes benefícios aí da fitoterapia, tá? Eu agradeço de coração a sua participação aqui hoje. Quero passar a palavra para o Dr. Furlan. Só que nós temos um probleminha. Eu usava o Zoom durante, acho que 3 meses, eu paguei para poder estar tendo ele há mais tempo, né? Há mais horas, porque os meus cursos geralmente passam de 1 hora e eu não estou com ele ativo, mas então ele vai encerrar daqui a pouco. Aí, a hora que encerrar, a gente volta depois com o mesmo link, tá bom, gente? Tá bom? Combinado? Tá bom. Ok. Ok. Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer o convite. E como a Isanete falou, vai acabar o tempo. E eu estou na dúvida se eu começo a apresentação, mas aí tem um bocadinho de tempo ainda, né? Faz um bate-papo aí primeiro. Não, eu vou apresentar um pouquinho, né, para depois ver ver se as pessoas têm mais interesse em continuar depois, né? E ao longo da apresentação eu vou comentando um pouquinho do trajeto da Isanete, né, e da importância de fazer cursos com pessoas que são da área, né? Hoje a gente vê uma infinidade de cursos que são oferecidos por pessoas de diferentes formações, às vezes que não têm uma formação adequada, e esse vem para diferenciar, justamente porque eu vou fazer até alguns passinhos do uso seguro de plantas medicinais, vou dar uma ilustrada
Eu já vou passando, já vou conversando. Mesmo que caia, a gente continua depois. Deixa eu só achar a apresentação aqui. Já está aqui prontinha. Acho que vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Começou antes. Geralmente, quando eu coordeno também alguns cursos de pós em fitoterapia, mas elas são presenciais, tem às vezes algumas EAD, que hoje também, com essa questão da pandemia, a gente aprendeu a lidar com essa forma de aula, né? E às vezes, dependendo da disciplina, ela não tem muito prejuízo em termos de qualidade. Até pelo contrário, né? Às vezes você otimiza. No final de semana, eu dei 16 horas de bioestatística no curso de pesquisas clínicas. Eu costumava falar 300, 400 slides nessas 16 horas. Eu fiz 600 slides e quase que eu não consigo. Ampliei o conteúdo bastante. E aí, porque as aulas remotas elas são mais objetivas. O contato pessoal é essencial, né? Mas às vezes tem essa dificuldade. E quando eu vou, às vezes, dar uma palestra, um curso, eu costumo passar esses slides, que é uma dica para vocês assistirem o curso. E dentro da trajetória da Isanete, é interessante que ela, lá para o comecinho dos anos 2000, acho que 2003, 2004, ela me procurou por uma coisa que é muito rara, muito rara no profissional da saúde, a Renata é exceção, né? Que é a necessidade de identificar as plantas. O farmacêutico, ele tem uma formação muito, talvez, né, sem dúvida, é o profissional mais adequado para quase toda a cadeia relacionada à fitoterapia, plantas medicinais. Mas eles não têm essa necessidade, às vezes, de ficar reconhecendo planta do quintal, planta na mata, planta que existe nos diferentes biomas e tal. E a Isanete, em 2003, 2004, ela me procurou para ver se tinha algum curso sobre identificação. Como não tinha, a gente começou a bater um papo e eu comecei a fazer um curso à distância, né? Porque eu em São Paulo, ela em Cuiabá, e aí a gente começou. Então, ela já começou legal dentro dessa área, que é reconhecer o que está ao redor, né? Que vocês têm, às vezes, plantas que têm um potencial medicinal fabuloso, estão lá juntinhas, existe uma lógica delas estarem próximas de vocês, né? Porque foi com o ser humano saiu do nomadismo, né, que ele ficava circulando há mais de 14 mil anos atrás, começou a montar as vilas e ficou junto com ele as plantinhas que ele precisava para mais emergência. Por isso que o quintal de vocês é repleto de plantas medicinais. Tá? Aí depois, acho que ela percebeu a necessidade de mais conhecimento e ela foi se aventurando em algumas etapas que eu vou passar para vocês. Então, é um profissional interessante justamente por essa trajetória, que hoje um grande defeito de qualquer profissional é uma especialização excessiva. Às vezes é importante, né? Mas ele pode se especializar, mas não deixar de ver o todo, né? Aqui um pouquinho dos meus dados, né? Na hora que estiver acabando, a gente tenta voltar, né? Eu vou, pelo menos, passar alguns slides para falar do que eu vou conversar com vocês, né? Para ver se convenço vocês 3 minutos, a voltar. Não, eu estou acompanhando aqui no... Ah, tá. O Zoom já é uma ferramenta minha no dia a dia para dar aula. Eu uso outros aplicativos também, mas o Zoom eu já estou calibrado com ele já. Aí vocês têm um blog que hoje eu coloquei várias publicações. Se alguém quiser baixar alguma coisa interessante, hoje eu pus umas publicações sobre punks, né? Sobre punk, né? Que punk já está no plural, porque esse é um assunto que eu vou falar num congresso de recursos genéticos, vou falar num congresso que vai ter no Paraguai, mas vou falar daqui, né? E num evento que vai ter também de Minas. Tá? Então, eu baixei lá, vocês aproveitem para entrar lá nos Quintais Imortais, e o Instagram é onde que eu montei também em função das dúvidas de identificação que as pessoas têm, né? Isso é uma coisinha que eu vou comentar também, né? A Renata já falou, já deu um alerta legal, coincidentemente com o mesmo assunto que eu vou estar falando. Então, primeiro vamos terminar nesse slide, tá? E aí eu vou mostrar para vocês qual é a importância de vocês terem curso, de vocês estarem conversando, mesmo comigo, fora, vocês já têm lá o e-mail, até às vezes mensagem, quiser trocar algumas ideias, eu estou aberto, porque a gente evolui
com as dúvidas dos outros, né? Vira e mexe, vem alguém com uma dúvida, aí desperta uma curiosidade, a gente corre atrás e amplia a informação. Então, já vem da questão do profissional de saúde que trabalha direitinho, é usar a palavra de forma correta. Eu já levei bronca em congressos, uma boa, né, porque eu sou bem aberto a críticas, de confundir pomada com creme, né? O farmacêutico ficou bravo lá dessa definição. Eu falei, olha, não sou, alguns erros que não são, e eu até brinco na hora, vou falar alguma coisinha aqui, não sei se vai estar certo, porque não é minha área. Minha área, eu sou engenheiro agrônomo, meu doutorado é com manjericão, mas eu lavo as mãos quando é outro tema, né? Oriento alunos da medicina relacionado a plantas medicinais, alunos da nutrição, dou aula na medicina, dou aula na nutrição, enfermagem, mas o meu foco é a parte agronômica, a fitoquímica e a identificação. Então, a gente tem nesse 1 minuto final e, de repente, vai fechar e eu já vou, como mineiro, ligeirinho voltar, né? Então, aí vocês têm 2 palavrinhas que dão umas confusõezinhas, que é a palavra chá e infuso. Se pegar alguém oriental, ele vai ficar muito bravo se a gente falar chá de camomila, o oriental da medicina tradicional chinesa, aquele que é bastante rigoroso. Então, isso vai ser curioso para a gente continuar depois nos slides. Então, e por que será que está café ali, né? Café, chá, infuso ou mate chá? Tá? Então, eu acho que a gente já pode ir saindo, né, Isanete, e já entrando, Sim. Ou tem que esperar acabar esse minuto? Tem que encerrar, aí eu fecho e volto depois. Tá legal. Tá? Esse negócio de fechar é ruim que ele fecha de repente, né? A gente fica falando, Falando mas sozinho. não tem problema. Mas, gente, voltem, hein? Por favor. E vão Ganha um pesquisando aí o que é ponto. chá. Pesquise aí o que é chá